O segundo livro das Crônicas dos Reis de Judá, capítulo de número 20. E já leio com vocês a partir do verso 1. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Legal. Vamos explicar para os irmãos esses primeiros versículos que acabamos de fazer a leitura. Olha o tamanho da multidão que vem contra Josafá neste momento. Amonitas, moabitas e também além do mar e da Síria contra Josafá. Eu já disse e repito, um exército desses aqui, apenas um, seja ele moabita, amonita ou da Síria, enfim, um deles já seria o bastante para destruição de Judá. O exército de Judá já não suportaria. Mas quero levantar uma pergunta com você. Por que então que se reúnem dessa forma para combater um exército menor? Qual era a preocupação dos amonitas ou dos filhos de Moabe? Aquele povo sabia muito bem quem eles estavam enfrentando, que apesar daquele exército, o de Judá, ser em menor número e não tinha carros, não tinha cavalos, não tinha uma força bélica que eles tinham, mas eles sabiam a respeito do Deus de Judá. E eles não temiam o exército de Judá. Eles temiam era o Deus que era do povo de Judá. Porque naquela ocasião, meus queridos irmãos, o povo tinha noção do que era um exército invocar o seu Deus. Todos eles invocavam. Todos eles buscavam o Deus que eles serviam. Filisteu, ou então da Síria, ou moabitas, eles levavam com eles também para o arraial de guerra as imagens de escultura deles. Eles estavam confiantes nos deuses que eles serviam. Porém, todos eles sabiam que o Deus de Israel, o Deus de Judá, era um Deus diferenciado. Então, repito para vocês, o temor deles não era temor do exército de Judá, porque o exército de Judá era um exército insignificante para eles, mas temiam o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então, para eles investirem contra aquele exército, eles tinham que somar as forças. E eles pensavam, então, que somando a força do exército deles e trazendo Deus moabita, o Deus amonita, o Deus sírio, talvez assim pudesse ter alguma chance contra o exército de Judá. Em contrapartida, nós temos aqui no texto que eu li com vocês que a notícia chega rapidamente para Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria. E olha, eles já estão ali. Então a notícia ruim voa e não falta mensageiro portador de notícia ruim. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Cuidado com aquilo que está chegando no teu ouvido.
porque às vezes pode parecer maior do que realmente é. Naquela ocasião, nós temos no verso de número 3, Josafá temeu. Nós temos um exército pequeno e está vindo 3 contra nós. O que é que nós vamos fazer agora? Assim Josafá vai buscar a presença de Deus. Olhe que ele já tinha saído de uma experiência ruim, amarga, e eu, na última mensagem, falei para vocês de que ele havia se aparentado com Acabe e que ele havia entrado numa guerra da qual Deus o havia dado livramento. Você entra em algumas guerras e você consegue sair por graça e misericórdia de Deus, mas você não traz nada dela, porque foi uma guerra que Deus não preparou para você. E aí você sai por livramento, e assim com experiências amargas ainda. Mas agora é diferente. Agora ele colocou-se a buscar a Deus antes de sair para a guerra. E ele convoca todos ali de Judá, o seu povo, e coloca lá em Jerusalém, na casa do Senhor, e começa então a orar a Deus. E no verso de número 12, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Agora acabou. Agora a confiança está em Deus. Não estou me aparentando com ninguém, não estou me aliando com ninguém para me ajudar em guerra do mundo físico, eu estou me aliando com Deus. Eu estou me aparelhando com Deus. Eu estou chamando Deus para o arraial. Por meio do quê? Por meio da oração, da humilhação, do reconhecimento de que eu não sou nada. As minhas forças são poucas diante da grande adversidade que está diante de mim. Todavia, eu estou confiando no Senhor. Eu estou esperando no Deus Todo-Poderoso. Eu vou para a guerra. E tanto que vou, mas vou confiando no Senhor. E ele estava orando e Deus levanta então um profeta no meio e vai dizer para ele: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aqui está a diferença. Aquela peleja com Acabe era de Deus? Jamais. Então saiu de lá, repito, por livramento. Agora, esta peleja, Deus diz para ele, não é tua, é minha. Pode deixar que eu comprei esta peleja para mim. Eu comprei essa guerra para mim. Eu vou entrar com você. Eu irei com você. E amanhã descereis contra eles. Eis que eles estão subindo e o achareis no fim do vale. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os moradores de Judá se lançaram perante o Senhor, adorando a Deus. E Josafá vai tomar uma atitude, um posicionamento de fé. Ele vai exteriorizar essa fé. Ele vai colocar essa fé em prática, ou seja, em demonstração através de obras. E o que é que ele faz? Ele pega o seu exército, coloca para trás e toma os cantores e coloca na frente. Já que Deus vai entrar na guerra, já que Deus vai entrar conosco, nós vamos colocar cantores na frente, adoradores na frente, vamos colocar adoração na frente, já vamos indo para a guerra, já vamos adorando e louvando a majestade santa do Deus Todo-Poderoso. E então, enquanto os cantores louvavam a majestade santa do Senhor, diante dos armados, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. O verso de número 22 nos diz: ao tempo em que começaram com júbilo
e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe, das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon de Moabe se levantaram contra os das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, acabando com eles e com os moradores de Seir, ajudar uns aos outros a se destruir. Olha o que é que Deus fez. Olha que confusão que Deus causa no meio de 3 exércitos. Enquanto isso, Josafá está indo para lá. Ele está indo em direção à guerra. Viu? Vá para a guerra. Vá para a peleja. Não tenha medo, não. Não tema. Creia em Deus. Se posicione no mundo espiritual. Coloque adoração. Deus não despreza isso. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Vá para a guerra, enfrente o diabo, enfrente quem ou o que for, louvando e adorando a majestade santa do Senhor. Enquanto você adora, Deus lá na frente está agindo, Deus está trabalhando. E quando então eles fizeram dessa forma e o povo então Judá chega, olharam para a multidão e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra e nenhum escapou. E vieram a Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam neles fazenda, cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque eram muito. Olha só, esta é a guerra de Deus. Esta é a peleja que Deus prepara. Quando nós andamos segundo o nosso próprio coração, quando nós andamos segundo nossos próprios pensamentos, quando nós queremos nos governar, quando nós queremos nos orientar, nós perdemos. Só saímos de guerra, vou repetir, nós só saímos da guerra por livramento, não levamos nada. Mas quando nós entramos numa peleja, em que Deus está nela, em que nós confiamos nele, obedecemos a ele, andamos segundo a direção dele, olha quanto que esse exército está saqueando. 3 dias para saquear, 3 dias para levar despojos. Não utilizaram a espada, não utilizaram a flecha, nada, a lança, o escudo, não houve embate. Por quê? Porque o Senhor venceu, o Senhor pelejou, o Senhor guerreou. É isso que o Senhor quer que nós façamos. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos prosperar e vai ser através do quê? Através das dificuldades que enfrentamos, das pelejas, dos obstáculos que tem à nossa frente. Está aí, de repente, disfarçado de uma grande peleja, a nossa vitória, a nossa bênção, e nós não entendemos. E às vezes queremos entrar em outra, da qual Deus não quer que nós entremos. Está na hora de nos voltarmos para Deus em oração, em jejum, em humilhação diante do Senhor e pedir para Ele sabedoria, inteligência espiritual, direção do alto. Vamos aprender a ouvir a voz de Deus, porque o desgaste será menor e a vitória significativa na nossa vida. O reino de Josafá ficou quieto e o seu Deus lhe deu repouso em redor, diz o verso 30. Meus queridos irmãos, que nós venhamos aprender com esses textos bíblicos, que nós venhamos aprender de Deus e a se posicionar adequadamente diante do Senhor. E eu tenho certeza que a nossa vida vai mudar. A história vai mudar. A história será outra quando nós aprendermos a buscar a direção e a graça do nosso Deus. Amém.